as palavras ali nos últimos versículos desse Sermão do Monte. E a multidão se impressionava com a doutrina de Jesus. E ali você não vê falando de cabelo. Ali você não vê falando de dinheiro. Ali você não vê falando de roupas. Ali você não vê falando de prosperidade. Ali você não vê falando de nada dessas coisas. Ele fala do que é o reino de Deus. E essa é a doutrina do Senhor. Deus, Ele é grande. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele pode mudar a sua vida no momento em que você abrir o teu coração para essa doutrina. A doutrina do bom testemunho. Aleluias. Essa canção que está sendo tocada ao fundo diz: não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Vamos cantar junto com esse instrumental? Não há Deus maior. Você pode cantar, né? Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para quê? Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu. Louvado seja o nome do Senhor. E continuando a leitura do Sermão do Monte, no capítulo de número 6, no versículo de número 22 e 23, nós começamos a leitura de hoje. Seis, 22 e 23. A palavra do Senhor diz assim: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas? Pulamos para o capítulo de número 7, versículo de número 1, nós vamos ler até o 29. Todo o capítulo de número 7. Diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, hão de vos medir. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis aos cães coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não pisem com os pés e voltando-se vos estraçalhem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ou filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma cobra?
Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que dá bom fruto que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, a transbordar os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Concluindo Jesus de proferir essas palavras, as multidões se admiravam da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Você acabou de cantar aqui dizendo: não há Deus maior, não há Deus tão grande como nosso Deus. Se há alguém que nos criou e que tem autoridade de dirigir a nossa vida, esse alguém é o nosso Deus. Certa vez pediram ao Senhor Jesus: mostra-nos o caminho, mestre. Filipe pediu: mostra-nos o caminho, para que nós possamos ver a Deus. E Deus fala para Filipe assim: o que você está me pedindo? Vocês não estão vendo que se vocês me verem, vocês verão a Deus? Se vocês fitarem os seus olhos em mim, vocês verão a Deus? Em João, no momento em que o Senhor Jesus estava orando pelos seus discípulos, no capítulo de número 17, ele falava assim: Pai, que eles sejam um em mim, assim como eu sou um em ti. Se nós olharmos para o exemplo de Jesus Cristo, se nós olharmos o exemplo do nosso Deus, Jesus Cristo, nós vamos bem nesse reino. Se nós olharmos bem o sacrifício de Cristo, nós vamos fazer o mesmo. Que isso, pastor? Vou deixar-me ser crucificado? Não, isso Jesus já fez. Mas a lei de Cristo ela é cumprida quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos. E o Senhor, em toda essa palavra que Ele trouxe no Sermão do Monte, Ele traz essa máxima no seu falar. Você não faz para as pessoas aquilo que você não quer que elas façam
para você. Mas ele diz assim: você só faz para as pessoas aquilo que você quer que elas façam para você. Ele não coloca uma condição, ele diz assim: olha, façam apenas aquilo que você deseja que os outros façam para você. Então você não vai odiar, então você não vai mentir, então você não vai matar. Nós vemos que na lei de Cristo, diferente do que falava na lei de Moisés, que falava de morte na carne, apenas de um homicídio, mas Jesus ele falava assim: olha, você não pode nem odiar o teu irmão, porque se você odiar o teu irmão, você é homicida. Nós vimos tudo isso nesse decorrer dessa campanha. Porém, quais são os nossos frutos hoje? Qual é a nossa atitude hoje? A nossa atitude é de luz ou trevas? Nós vemos um dualismo aqui colocado diante dos nossos olhos, luz e trevas, e diz que se os nossos olhos forem trevas, o nosso corpo todo está em trevas. Sabe aquele que só olha o mal, que só vê o mal, que só vê o ruim nas coisas, só vê o mal nas outras pessoas? O seu corpo todo está em trevas. Por quê? Porque ele não consegue ver coisa boa em ninguém. É o Senhor Jesus quem tem falado para nós aqui: olha, cuide com os seus olhos. Por quê? Porque nós não podemos julgar uns aos outros. O que é esse julgar? É você olhar por dentro da palavra e ver o que é certo e errado e de repente tentar ajudar alguém. Não, não é isso. Julgar alguém é condenar. Aqui é o sentido de condenar. Nós não temos o direito de condenar ninguém ao inferno. Nós não temos o direito de condenar ninguém dizendo assim: olha, você vai para o inferno dessa forma. Porém, nós vemos na palavra do Senhor que nós temos que julgar as coisas. E se nós vemos o bem que nós devemos fazer, nós devemos fazer esse bem, de avisar essa pessoa: olha, você vai tropeçar, querido, não faça isso. Não vá para o inferno, não jogue o sacrifício de Jesus no lixo. Ele diz assim, Jesus ele dizendo: olha, não meça as pessoas, porque da mesma forma que você medir as pessoas, você será medido. Pense só quantas vezes nós nos pegamos dizendo assim: essa pessoa não tem jeito, ela vai para o inferno. E por vezes não ajudamos, por vezes não damos a oportunidade dela progredir no reino de Deus. Por quê? Porque nós estamos dizendo assim: ela está condenada. Porém o nosso Deus ele veio para salvar. E o desejo dele é salvar. Lá em Ezequiel capítulo 18, fala que Deus não se alegra na morte do ímpio. E por muitas vezes o crente é ofendido por um ímpio e ele fala assim: a justiça de Deus vai estar sobre essa pessoa e ela vai morrer. Por quê? Porque não conhece as escrituras. Lá em Ezequiel diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não é interesse de Deus que o ímpio morra ímpio. Mas o interesse de Deus é que ele se converta. O interesse de Deus é que ele tome uma nova atitude. E como nós vamos fazer com que ele tome uma nova atitude? Não o julgando, mas sim o ajudando. Se sabemos o bem que devemos fazer e não fazemos, nós cometemos pecado. A Damaris falava a respeito de uma situação num cinema, em que o gerente daquele cinema sabia que os funcionários estavam roubando as coisas daquele cinema. E ele não fez nada quanto a isso. Tinha filmagens, tinha tudo isso, mas ele não fez nada quanto a isso. Ele foi mandado embora junto com seus funcionários. Por quê? Porque sabia o bem que devia fazer e não o fez e cometeu pecado. Cometeu pecado contra a lei daquele cinema e todos foram mandados embora. E da mesma forma no reino de Deus, se nós temos visto as pessoas morrendo, indo para o inferno, nós temos que alentar e dizer: oh, parem de fazer isso. Parem de fazer isso, porque senão vocês vão rejeitar o sacrifício
de Jesus na cruz do Calvário. Jesus, Ele nos perdoou do pecado, querido. Não precisamos mais sermos escravos do pecado. Aleluias. Mas primeiramente, o Senhor Jesus orienta e diz assim: hipócritas. Hipócritas que tentam tirar o cisco do olho do seu irmão, mas tem uma madeira dentro dos seus olhos. Ele diz: primeiro tira a madeira dos seus olhos e depois vai ajudar o outro. Por isso estamos juntos nessa campanha. Porque se há alguma coisa ruim na minha vida, eu preciso modificar. Se há uma coisa ruim na tua vida, nós precisamos modificar aqui, quando estamos juntos, entre os santos. Por quê? Para nós podermos ajudar o outro. Jamais eu vou poder ajudar alguém numa situação que eu tenho ali uma madeira dentro do meu olho. Tirar o cisco, soprar o cisco, seja como for que você já ouviu essa mensagem. Primeiramente nós temos que limpar a nossa vida. Por isso nós dissemos no começo dessa campanha: vamos fazer essa campanha para nós mesmos, para que o Senhor nos purifique, para que o Senhor nos limpe, e nos limpe com a sua palavra. Quando o Senhor Jesus foi lavar os pés dos discípulos, Pedro disse assim: não, Senhor, de maneira nenhuma tu lavarás o meu pé. E Jesus fala assim: olha, se você não deixar eu limpar o seu pé, se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Ah, Senhor, então lava o corpo todo. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, vocês não precisam ser lavados, porque vocês já estão limpos pela palavra. Jesus estava apenas trazendo um exemplo para eles. Não era uma purificação como os judaizantes faziam, que entrava dentro da casa, então precisava lavar os pés, era muita sujeira nos pés. Eu não sei se você já andou em lugares que é de chão batido ou de terra. Se você já andou de sandália, ou se você já andou de chinelo. Eu sei que tem muita gente aqui que já andou, né? Tem os pés vermelhos aí também. Né? Já andaram, e quando você tira o teu chinelinho, tá sujo, né, Simone? Como fica sujo? E o que precisa fazer para que não transmita aquela sujeira dentro da casa? Precisa lavar o pé. E assim era lá para os judeus, porque eles prezavam a purificação do corpo. Mas isso não era o primordial para Jesus, porque Jesus falava assim: olha, você precisa lavar o teu coração, você precisa lavar os teus olhos, você precisa lavar o teu interior, para que você possa ajudar os outros no seu interior também. Aleluias! Jesus, Ele ensina ao cidadão do céu a ter perseverança e não agir por impulso. Ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Quantas vezes nós nos pegamos desistindo das coisas? Querido, seja forte, seja perseverante, porque nessa mesma palavra o Senhor tem prometido, aquele que é perseverante, Ele tem prometido vitória. E Ele diz assim, olha, Ele diz: porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Você por muitas vezes diz assim: ah, não consigo, nada vai para frente na minha vida, mas persevera mais um pouco, querido. Persevera em Cristo Jesus. O brasileiro tem esse costume, né? Ele só faz o negócio se for fast food, né? Se for bem rapidinho. Já o americano, o europeu, ele faz investimentos a longo prazo. Por quê? Porque ele pensa lá na frente. O brasileiro só quer as coisas rapidinho, por isso que sempre está pobre. Por isso que sempre tem a dificuldade em tudo, porque ele pega o seu salário e gasta tudo. Pega o seu salário e gasta tudo. Pega tudo e gasta tudo. Não é perseverante em guardar um pouquinho. E a gente tem mania de por vezes, até criticar aqueles que guardam.
Porque a gente tem um evento na igreja, tem alguma coisa e diz assim, não, mas vamos participar. Não, mas eu estou guardando para comprar minha casa. Não, mas eu estou guardando para comprar meu carro. Nós precisamos fazer isso sem se esquecer das outras coisas, querido. Nós precisamos também poupar um pouquinho. Porém, não poupar com a ilusão de ficarmos ricos. Pois nós temos aprendido nesse Sermão do Monte que a nossa riqueza maior é a justiça do Senhor aqui na terra. Nós podemos ser bênçãos sobre a vida dos nossos irmãos. Nós vemos nos primeiros cristãos ali a disposição, quando eles ficaram sabendo que Jesus ia voltar logo. Eles vendiam tudo que tinham. Nós sabemos que eles fizeram isso precipitadamente. Mas eles entenderam uma coisa muito importante, que nenhum tesouro nessa terra se compara ao tesouro que eles têm no céu. Nenhum tesouro nessa terra se compara à riqueza que o Senhor tem dado para nós, tem preparado para nós. Então, em nome de Jesus, que nós possamos perseverar neste reino, perseverar em permanecer neste reino, porque a recompensa é grande, querido. A gente fica por vezes esperando uma recompensa material, mas o Senhor tem algo de muito maior para nós, pastor Alex. Louvado seja o nome do Senhor. Essa esperança que deve nos mover, que o Senhor tem algo de muito maior. A tua família feliz é uma bênção, é uma bênção. Pense lá no céu então essa família. Que bênção será? Nós precisamos sim ajuntar tesouro no céu. Que coisa melhor seria a nossa família salva em Cristo Jesus. Que coisa melhor seria o nosso esposo, a nossa esposa. Aqui eu estou me colocando como apenas um humano aqui no meio. Que bênção seria aquele nosso ente querido aceitando a Jesus e sendo salvo por Ele. Esse é o maior tesouro que nós precisamos, e para isso nós precisamos ser testemunhas. Testemunhas do Senhor. A justiça no reino é muita ação. É muita ação, Odair. Não tem justiça no reino se não tiver atitude. Não tem justiça, não se faz justiça se não tiver atitude. Se não tiver atitude de perdoar. Alguém me perguntava assim: será que eu devo perdoar essa pessoa? É claro que deve. O Senhor Jesus põe como primordial o perdão, porque senão nós não somos perdoados e estamos fora do reino. Se estamos fora do reino, não podemos agir no reino. Então nós precisamos que o Senhor venha fazer uma obra grandiosa na nossa vida, para que a justiça do reino, através de muita ação, venha surtir o seu efeito. Continua a palavra e diz assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque essa é a lei e os profetas. Nós começamos essa campanha dizendo que Jesus ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumpri-la. E ele está dizendo aqui: olha, isso é a lei e os profetas, que vocês façam apenas aquilo que você quer que as pessoas façam para você de volta. Ele não diz para não fazermos alguma coisa. Lembre, o reino é ação. Nós precisamos ter ações, boas ações. Nós precisamos dar bons frutos. E ele começa a falar sobre árvores. Qual é a intenção de uma árvore? Primeiramente, dar sombra. Mas quando uma pessoa tem fome, pastor Adenildo, assim como o Senhor Jesus teve fome certa vez no caminho, e ele viu uma figueira, e ele quis comer um figo daquela figueira, porém aquela figueira não estava no tempo de dar figo. E o Senhor Jesus, para ilustrar aquela fome, para ilustrar a necessidade de nós termos frutos sempre, ele diz assim, ele diz para aquela figueira: olha, nunca mais você vai dar fruto. Nunca mais alguém vai comer fruto de você. E eles vão em frente. Quando eles voltam,
daquela jornada. Os seus discípulos percebem e falam: ó Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou. E a figueira estava seca, nunca mais ia dar frutos. E o Senhor fez entender que assim é o reino de Deus, que quando nós não damos fruto, nós secamos, e só serve para ir para o fogo, só serve para ser queimada. Para que serve lenha? Lenha serve para funcionar o fogo. Lenha serve para esquentar comida. Lenha serve para fazer fogo somente. Não tem muito o que fazer. É melhor sermos árvores. E como diz a palavra do Senhor, árvores de justiça. Sabe o que é ser carvalho de justiça? É ser perseverante, é ser forte. E aqui Jesus mostra que nós devemos dar bons frutos. Quando ele fala para os seus discípulos lá na multiplicação dos pães e diz assim: dá-lhe voz de comer. Ele está mostrando que no seu reino, aqueles que são seus discípulos, aqueles que servem a Ele, eles têm alimento para dar. Eles têm alimento para que as pessoas comam e se saciem e de uma forma não tenham mais fome. Por quê? Porque se nós comermos do pão que é Jesus, se nós tomarmos da água que é Jesus, jamais voltaremos a ter fome, jamais voltaremos a ter sede. Mas diz o Senhor Jesus à samaritana, e Ele diz assim: olha, se você soubesse quem é que está pedindo essa água para você, você pediria, Ele te daria de beber, e você beberia, e em ti sairia águas. Seria como uma fonte que não se acaba, e que jorra para a vida eterna. Aleluias! Que em nome de Jesus nós possamos ter essa justiça de ação, dar bons frutos, não como aqueles fariseus, não como aqueles escribas que muitos sabiam, mas em nada agiam. Jesus estava falando com pessoas que conheciam a palavra, assim como você que já tem ouvido tanto que deve fazer. Não adianta só ouvirmos, mas nós precisamos colocar isso em prática. E ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, há poucos que a encontrem. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse assim: olha, só não se preocupem porque eu venci o mundo. Não fiquem ansiosos, eu estou com vocês. Não fiquem ansiosos porque eu estou cuidando de vocês. Mas Ele nunca disse que seria fácil. Muito pelo contrário, Ele tem dito aqui: olha, o caminho é estreito. E tem até aquele palavreado igrejês, né? Está no estreito, hein, irmão? Está passando pelo estreito, né? O crente que não estiver no estreito, querido, alguma coisa está errada. Eu digo que Deus abençoa, que Deus é poderoso, que Deus nos dá graça, que Deus nos dá força. Mas Ele disse aqui para nós: olha, entrai pelo caminho estreito. Andem pelo caminho estreito, porque espaçoso é o caminho que leva à perdição. Nós não queremos nos perder nesse reino. Por isso nós andamos no caminho que é estreito, no caminho que é difícil mesmo. É difícil não falar besteira. Aquele que por vezes falava 1 quilo de palavrão, e daí vai assistir o Jogo do Brasil, né? E tem aquele quilo de palavrão para falar, mas porque ele está no estreito ele não fala. É difícil. É difícil. Mas o Senhor merece. O Senhor é digno da nossa exaltação nas pequenas coisas. Quando tínhamos
o desejo pelas coisas da carne. E havia prostituição, e havia roubo, e havia mentira, e havia todas essas coisas que são obras da carne, que Paulo, ele menciona na palavra do Senhor. Quando andávamos como tais, nós não sabíamos como estávamos andando, porém o Senhor nos alcançou e nos iluminou, nos trouxe a sua palavra, e Ele está dizendo, olha, é estreito o caminho. Agora não podemos mais fazer tais coisas, por quê? Porque somos filhos da luz. Nós fazemos parte de um reino, onde o rei, ele quer que as árvores deem bons frutos. Ele disse que as árvores que dão mau fruto não podem dar bons frutos. As árvores más não podem dar bons frutos. Que tipo de fruto nós estamos dando? De que forma nós estamos andando nesse reino? Temos que ter cuidado também com os falsos profetas. Alguém veio me consultar e dizer assim, pastor, um pastor falou comigo, uma tal pessoa falou comigo, e ela estava fazendo uma campanha com algo contrário à palavra de Deus. E essa pessoa perguntava, como que um pastor pode fazer isso? Como que uma pastora pode fazer isso? E eu só lembrei dessa palavra e eu disse para ela, olha, pelos frutos os conhecereis. Não cabe a mim dizer se esse é um falso profeta, ou se aquele é um falso profeta, ou se esse não é, ou se aquele não é. Cabe a nós, como moradores do reino, cabe a nós, como servos do reino, olharmos para a palavra, quando Jesus diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. Não tem como uma árvore boa dar maus frutos, e não tem como uma árvore má dar bons frutos. Pelos frutos os conhecereis. Temos que ter cuidado para não dar frutos maus como aqueles que assim fazem, pois a que dá frutos maus será cortado. E ele continua dizendo que quem entra no céu é aquele que faz a vontade do Senhor. Quando você pergunta qual é a tua vontade, Deus, você pergunta de uma forma sincera? Ou você pergunta da boca para fora para dizer assim, tanto faz, que Deus falar, eu vou fazer o que eu quero mesmo? Tem muita gente que vem e bate o seu cartão na igreja, né? Igual vai lá na empresa, eu já bati cartão há muito tempo, né? Colocava lá o cartãozinho. Tem muito crente que por vezes vem e bate o seu cartão na igreja e acha que está tudo certo. Porém, o testemunho na sua casa é o que vai influir na tua salvação. É o que vai fazer você entrar no céu ou não. Dentro da igreja nós precisamos ter um procedimento bom? Sim! Mas aqui são apenas 1h30, 2 horas da nossa semana que nós oferecemos a Deus. Mas dentro da nossa casa é que nós oferecemos o resto do nosso tempo. Dentro do nosso serviço é que nós oferecemos o resto do nosso tempo. Tem aquele que diz assim, eu não vou fazer isso na igreja porque é pecado, mas a sua casa faz. O que adianta? De nada adianta. Vão entrar no céu aqueles que fazem a vontade do Senhor. Pois aos que apenas pensam estar fazendo a vontade, mas não estão, ele diz assim, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E ele termina falando a respeito da rocha e da areia. Aqueles que obedecem à palavra do Senhor, tudo isso que você ouviu nessas 4 quartas-feiras, aquele que ouve e as pratica é semelhante àquele que constrói a sua casa na rocha. Porém, aquele que ouve e se esquece de praticar essas coisas é semelhante àquele que constrói a sua casa na areia. Vem o vento, vem a chuva, vem a forte tempestade, bate contra essas casas. Aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, esse permanece firme, esse permanece vivo no reino de Deus, esse permanece indo para o céu,
ali no caminho estreito. Porém, aquele que esquece de praticar é semelhante àquele que colocou a sua casa na areia. Vem a enchente e já leva tudo. Vem o vento e já leva tudo. Vem a tempestade e já leva tudo. E grande é a sua ruína, como diz a palavra do Senhor. A casa cai. Que em nome de Jesus nós não venhamos deixar a nossa casa cair, mas que o bom testemunho nos faça ser um cidadão do céu que vai para o céu. Essa é a nossa principal meta nessa campanha, irmos para o céu, e aqueles que olharem o nosso testemunho venham junto conosco, possam seguir esse testemunho, possam fazer conforme aquilo que o Senhor tem feito, a obra que o Espírito Santo tem feito em nossas vidas. Se eles olharem alguma coisa diferente, eles não vão vir. Mas se eles olharem e verem Jesus Cristo na nossa vida, verem que a nossa casa está sobre uma rocha firme, estamos firmados sobre um firmamento que realmente nos leva para o céu, assim o Senhor vai se agradar de nós e vai fazer cumprir aquela palavra que diz que não será necessário mais nós pregarmos sobre Deus, não será mais necessário nós ensinarmos sobre Deus, porque eles verão e virão. As pessoas virão a Deus, converterão seus corações a Deus e seguirão a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O testemunho do Rei do Reino, o testemunho de Jesus, é o que nós precisamos. Sempre perguntar: em minha situação hoje, o que Jesus faria? Na situação que você tem passado, o que Jesus faria?